Boa noite a todos. Boa noite. Gente, que felicidade ver a casa cheia, que coisa boa. Fico muito feliz por todos vocês estarem aqui, tá bom? E agora a gente vai, quem tiver com o celular ligar, por favor desligue, tá? Ou coloca no silencioso, tá bom? E assim a gente vai acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecendo por mais um dia que o nosso querido Pai nos permitiu. E agradecer também por estarmos aqui nessa casa de luz, de paz e de amor. E aproveitando esse momento de oração, de vibração, vamos orar pelo nosso querido planeta Terra, para que ele seja envolvido de muita luz, de muita paz e de muito amor. Agradecer aos queridos mentores, aos queridos irmãos e irmãs que providenciaram, que estiveram aqui e que estão aqui conosco e que também prepararam este ambiente para nos receber. E que todos nós possamos, neste momento, Senhor, do fundo do nosso coração, agradecer por este momento. Que os nossos trabalhos corram com amor, com paz e com carinho. Que as bênçãos do nosso querido Jesus estejam sobre nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos um irmão querido, né, que veio conhecer a nossa casa e veio conversar um pouquinho com nós essa noite. Então, que a gente possa receber ele com muito carinho, o Bruno, que vai aqui ficar com a gente meia horinha da nossa quarta-feira para passar para vocês a boa nova do Cristo. Ele vai falar sobre conhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa noite e vamos aproveitar a palestra. Obrigado, irmão. Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o meio rabi da Galileia, como da nossa mãe maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Sim, é uma alegria estar pela primeira vez aqui no Plantio do Amor, nesta quarta-feira, já passando aos irmãos que ainda não me conhecem. Acredito que todos não me conheçam ainda. Alguém me conhece? Levanta a mão. Acho que não. Já conhece? Pronto. Eu sou de algumas casas que eu faço parte na cidade de Osasco. Meu nome é Bruno Mosman, tenho 45 anos. Na verdade, vou fazer dia 7 de setembro de 1981. Ano esse, a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Desde berço, sou a de evangelização infantil, passando por todas as etapas nas casas espíritas. Graças a Deus, com a ajuda sempre dos amigos espirituais, no campo das intuições, desde fevereiro de 2024 até hoje, ou seja, praticamente 2 anos e 2 meses, mais de 240 exposições evangélicas concretizadas, que lógico, no final, inclusive, da nosso bate-papo fraterno, convidá-los para que se inscrevam em meu canal, que sim, estou gravando, tenho um canal no YouTube, para que compartilhemos as temáticas espíritas. E que possamos assim, nesse calor humano, nessa família universal que temos que construir, nessa objetividade da minha primeira vez aqui estar a esta casa, não só com autorização dos trabalhadores encarnados, mas lógico, da cúpula espiritual do Plantio do Amor, quem sabe buscarmos, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Eis o grande desafio de nós, os cristãos e espíritas, neste século XXI, terceiro milênio, planeta de provas e expiações, este é o estágio final, transição planetária. Algumas informações básicas para que possamos adentrar na temática, como bem disse a irmã, que aqui iremos trabalhar com os queridos irmãos e irmãs nesta agradável noite. O assunto, o capítulo e os seus respectivos itens foram extraídos de uma das obras que mais eu gosto de trabalhar nas casas espíritas. Obra esta integrante da que nós conhecemos como Codificação Kardeciana. Ela foi publicada em sua primeira edição a partir de abril de 1864. É a terceira obra da codificação e a conhecemos por Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo, ele está logo ali, próximo dos últimos capítulos desta obra. Será o capítulo 21.
trabalharemos com os itens 1 a 4. Esse capítulo é intitulado Haverá Falsos Cristos e também Falsos Profetas. E estes itens de 1 a 4, haveremos de conhecer quem são as árvores por meio dos seus respectivos frutos, pensamentos e ações que devem ser concretizadas por nós, em nossa simplicidade e humildade. Então, essa obra, o Evangelho, é composta de 28 capítulos, o último, coletânea de preces espíritas, construída pelo codificador Allan Kardec. Por isso que eu disse que estamos próximo do final, já que é o capítulo 21. Então, assim, vamos adentrar, mergulhar nessa temática tão importante para que, quem sabe, saibamos melhor orar e vigiar. Quem sabe, saibamos melhor colocar em prática manhã, tarde, noite, por que não dizer nas madrugadas, quando o corpo físico repousa e o espírito desdobra-se e volta ao mundo espiritual, seja de 6 a 8 horas em média, buscarmos empreender a reforma íntima, sermos úteis ao universo de oportunidades de sermos pessoas melhores, estudando, trabalhando, esforçando-nos para que sejamos o farol do mundo, a qual tanto almejamos que atinjamos nos próximos anos e décadas um mundo de regeneração. Não foi o que eu disse logo no final dessas primeiras informações, que estamos no final de provas e expiações, como tanto nos explicou os amigos espirituais, Emmanuel, que foi mentor de Chico nas suas aproximadas 500 obras já publicadas, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, como a literatura das obras complementares é vasta para que busquemos crescer intelectual e moralmente. É um grande desafio. E tenho certeza que o plantio do amor aqui no bairro de Baronesa, na cidade de Osasco, está de portas abertas para que esforcemos a cada dia que passa e façamos valer a pena esse momento ímpar de nós estarmos reencarnados no planeta Terra. Não sei se é do conhecimento de todos os irmãos, mas atualizam os irmãos espirituais que trabalham em prol da concretização da luz neste orbe, que reencarnados, ou seja, espíritos eternos, como nós, na carne e no osso, com corpos físicos, aproximadamente 8 bilhões estão neste momento. Mas afirmam eles também que existe o dobro, buscando voltar por meio da reencarnação. Aí pergunto, é ou não um momento transcendente para que alcemos voos maiores dentro de nossas limitações, possibilidades, simplicidade, traçando objetivos outros, a qual devemos assim pensar e agir. O hoje tem que ser melhor do que o ontem e o amanhã, logicamente, consequência dos nossos esforços em comparação aos dias, meses, anos e décadas anteriores. Vamos trazer uma passagem de Jesus que, lógico, vem ao encontro deste capítulo 21, itens 1 a 4, que nós estamos começando a trabalhar. Ele vem dizer que a árvore que dá bons frutos não há de dar frutos ruins. É lógico, são os esforços que devemos empreender. Isso não significa tampouco, quer dizer que não escorreguemos ainda. Venhamos de escorregar, e é natural. Quantas tentações que o mundo despeja em desfavor de nossa atual encarnação por meio dessas notícias, que se não tomarmos cuidados e às vezes até mesmo torcermos, o que há de cair. Olha como é imprescindível prestarmos atenção no que estamos ouvindo, assistindo, lendo, compartilhando e vivenciando no nosso dia a dia. Por isso que disse Jesus, o que há de ser bom, frutificar-se-á ainda mais. Mas os que não esforçam-se para tanto, infelizmente estão promovendo o estacionar de sua oportunidade reencarnatória jamais regredir. As obras espíritas afirmam-nos que não existe regressão espiritual, ou seja, estacionar de uma forma definitiva em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Não podemos estacionar por não querermos esforçarmos em sermos pessoas melhores, mas jamais regredir. Não há regressão espiritual neste sentido. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Qualquer árvore que não dê bons frutos será cortada e lançada no fogo. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, eu convido
aos assistidos que estão para os atendimentos que serão, lógico, promovidos na sequência desse nosso bate-papo fraterno pós meia hora, para que estudemos algumas obras que estejam atreladas na condição de complementares com o tema que estejamos trabalhando. Por exemplo, acabamos de falar dessa oportunidade transcendente de ou evoluirmos ou sermos estacionários em nossa evolução. Mas estamos num momento de separação do joio e do trigo. Sim, estamos vivenciando o final dos tempos. Quais são essas obras que convidá-los-ei para que estudem quando construam tempo para tanto? Porque eu sei, não é fácil estudarmos, mas temos que nos esforçar. É um grande desafio reencarnatório. Por exemplo, nessa última frase, convido a estas duas obras, intitulada Caminho da Luz, pelo meio daquele irmão que foi o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, como também a obra Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, demonstrando-nos que o intercâmbio entre mundos sempre existiu para benefício dos que estão mais atrás, com auxílio dos que estão mais à frente, moral e intelectualmente. Assim sendo, como disse, e vindo ao encontro dessa última frase, para que permaneçamos tendo a oportunidade reencarnatória neste orbe, neste momento de transição planetária, é imprescindível que melhoremos a cada dia que passa, se não realocarmos nós mesmos a outros orbes, em estágios iniciais de provas e expiações ou intermediários, outros mais a depender do que façam, em desfavor e em prejuízo de uma humanidade, até mesmo em mundos primitivos. É castigo de Deus? Não, Deus não castiga. E nós, por meio da nossa invigilância, por meio dos nossos não esforços em melhorarmos a cada dia que passa, por meio de não considerar outrem, o nosso semelhante, um ser que precisa ser feliz como nós estamos almejando de sermos a cada dia que passa. Não é assim que disse Jesus? É dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Só nessas frases iniciais de Jesus Cristo, pergunto, podemos ou não fortalecermos a cada dia que passa em sermos pessoas melhores? O que disse a irmã há pouco na sua abertura? Ela ficou contente de ver a casa cheia no campo material. E sempre no campo espiritual, afirmo-vos, centupliquem isso inúmeras vezes, ainda que não enxerguemos com os olhos físicos da carne. E lógico que cada um de vós aqui, sim, nessa casa lotada, nesta quarta-feira à noite, tenho certeza absoluta que estão esforçando-se para serem pessoas melhores. Escorregando em alguns momentos, sim, reconstruindo-se em outros, como assim eu também estou passando por esse momento, e está tudo certo. Esforçar-nos-emos, sim, para que sejamos pessoas melhores. É o convite deste capítulo 21, itens 1 a 4, que estamos trabalhando. Conheçamos a árvore pelos frutos que ela venha a ser benéfico aos que possam degustar destes frutos, destas ações e exemplos que possamos construir no nosso dia a dia. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. E o mal haverá de tirar coisas ruins do tesouro ruim que ainda temporariamente esteja habitando este seu coração. Coração espiritual que transcenda o nosso coração material do corpo físico que é perecível. A boca fala da plenitude do coração. Por isso que tantas vezes os amigos espirituais afirmam-nos, façam a caridade dentro da simplicidade, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir. Quantas vezes isso são transcendentes, mas normalmente nós não consideramos isso algo que possa nos beneficiar e possamos colher e gozar do futuro para com algo que possamos empreender aos mais necessitados. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma ou mais pessoas. Quantos exemplos, não só nesta religião, mas quantas outras mais, são benéficos em pessoas que muitas vezes queriam tirar a sua vida, que queriam desistir de tudo, que não divisavam dias melhores, porque, como eu disse há pouco, o que despeja nos meios televisivos, radiofônicos, as redes sociais, a internet, temos que filtrar tudo isso, se não prejudicarmos-nos e muito se não estivermos vigilantes.
É um momento de oportunidade de ascensão a todos os seres que aqui estão nas duas dimensões da vida. Os pouco mais de 8 bilhões na carne e os aproximadamente 16 bilhões no mundo espiritual, buscando retornarem por meio da reencarnação. Quase 25 bilhões de espíritos nas duas dimensões, tendo que decidirem se o famoso ou vai ou racha, ou vai o que é, esforçar-nos para sermos melhores e continuarmos reencarnando neste orbe, no mundo de regeneração, nas próximas décadas e séculos, ou até mesmo em outros mais evoluídos, já em estágio consolidado de regeneração, e o rachar. Rachar no sentido, logicamente, de não termos nos esforçados para tanto. No campo energético, no campo psíquico, em tudo o que tenhamos construído há milênios e milênios por meio das sucessivas reencarnações. É fácil isso? Como é fácil falar, não é verdade, queridos irmãos e irmãs? Quem me vê falando assim, fala assim, nossa, se for para colocar em prática isso da porta para fora, tiraremos de letra nota 10, não é verdade, irmã? Mas não é assim que funciona. Ah, como não é? Por isso que eu sempre convido todos nós, prestemos sempre a atenção, independente de quem esteja aqui à frente, desta ou de qualquer casa, e independentemente da religião, prestemos atenção no conteúdo que há de ser transcendente para que, em menor medida ou maior porcentagem, possamos usufruir, utilizar no nosso dia a dia. Porque sempre precisamos nos melhorar em algum ponto nesta atual encarnação. Haverá muitos falsos profetas, sim, que haverão de enganar muitas pessoas, e por causa dos desrespeito, a caridade de muitos haverão de esfriar-se. Por que será que Jesus disse, não julgueis para não sejais julgados? Uma coisa é nós nos avaliarmos, minimamente despertos, na certeza de que somos espíritos, transitando em um corpo de muitos outros que já tivemos e outros tantos que ainda haveremos de ter. Ponto que nós já temos essa certeza. Que há muitas moradas na casa do Pai. Mas e as pessoas que ainda não têm a compreensão mínima a respeito disso, que vivem da materialidade, de viver em prol sempre da conquista da posse? Como julgar esses irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs, normalmente, que inclusive estão dentro do nosso ambiente familiar. Cada cabeça é um mundo, é uma sentença, cada um está num degrau evolutivo, na moral e no intelecto. Nós, os espíritas, temos que dar exemplos já começando do lar, respeitando, prestando atenção na réplica que emitamos em relação a algo que possa ser decidido, entre aspas, em nosso prejuízo. Muitas vezes Chico Xavier ensinou-nos que por que não entrar por um ouvido e sair pelo outro, se é algo que não agregar-nos em nada para a nossa evolução, como tão pouco ao nosso semelhante, o emissor de uma fala ou de uma ação? Como estamos sendo receptores dessas emissões que nos são desferidas, algumas benéficas, outras malévolas, no nosso dia a dia? Então, vamos cuidado com estes que muito falam que há de acontecer. Quantos canais, por exemplo, que tem no YouTube, dizendo outras situações, alguns na parte benéfica, outros na parte negativa. Filtremos. Temos a codificação, temos mais de 1000 obras complementares de 2 autores que eu citei aqui, Chico e Divaldo Pereira Franco. Só eles, quase 800 obras já publicadas. Se citássemos 2 ou mais, passaria de 1000. Então, tomemos cuidado com esses canais, muitas vezes construídos por inteligência artificial. Temos a base, a solidez de tudo que possamos construir. Vi obras aqui nesta casa que podemos, por exemplo, emprestar, levar para o nosso lar, devolvê-la no tempo futuro e fazer que ela seja útil aos nossos semelhantes. A verdadeira caridade não há de visar lucros materiais, transitórios, fugitivos, passageiros e quantas vezes efêmeros em um mundo material. E não há de ser impositiva. O que há de fazer com que atinjamos um mundo de regeneração mesmo, em maior plenitude e de forma mais célere, serão os nossos bons exemplos. Não é o bem falar. Qualquer um pode ler, decorar, memorizar e sair falando por aí. Mas e os seus exemplos? De preferência do anonimato, simplicidade e humildade.
dando apenas e somente satisfação à fonte criadora, Deus, aos nossos mentores individuais, àqueles que comprometeram-se a estarem conosco nas 24 horas por dia, aonde quer que nós estivéssemos nas duas dimensões, neste momento na material, com os olhos abertos em estado de vigília, e daqui a algumas poucas horas aonde mesmo? No mundo espiritual. Bem-aventurados somos todos nós que não nos recordamos do que nós passamos no mundo espiritual. No dia seguinte, muitas vezes podemos estar sendo úteis, estudando, trabalhando, ajudando os que estão nas zonas de sofrimento, semelhantemente ao que aconteceu lá no livro e na obra Nosso Lar. Ou podemos estar vinculados a vícios que tanto o mundo está, infelizmente, vivenciando: tabagismo, alcoolismo, sexualidade. Ler situações que nada estudar agrega em sua evolução, como também dos que estejam ao seu redor. É um grande desafio, é ou não é, queridos irmãos e irmãs, estarmos encarnados? Mas venceremos, no sentido de dizer, quando tivermos que voltar para este mundo espiritual, em abandonando essa atual encarnação, já que nunca saberemos quando há de ocorrer o apagar das luzes do corpo físico. Esforcei-me para, nesta encarnação que acabo de deixar, ser melhor em comparação às anteriores, e esforçar-me-ei ainda mais agora, neste mundo espiritual, para que eu trabalhe novos projetos evolutivos, divisando atender mais pessoas, mais necessitados. Não foi assim que grandes homens e mulheres passaram nesta humanidade? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, quantos mais poderíamos aqui citar? Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. O que podemos entender como salvos, mesmo dentro do conhecimento espírita? Temos a oportunidade de voltarmos a este orbe nos próximos degraus evolutivos dele. No capítulo 3, item 4 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós temos a progressão dos mundos, os estágios evolutivos que cada orbe tem que necessariamente passar. Nós já passamos por primitivos, estamos atualmente no final de provas e expiações, almejando atingir o 3º grau evolutivo, que é o mundo de regeneração. Um dia chegaremos ao 4º, que são os mundos ditosos e felizes. E, enfim, o 5º e último, os mundos celestes e divinos, onde Cristos planetários, anjos, arcanjos, serafins, governadores de sistemas solares e de galáxias, por serem mundos transitórios, lá entram e saem ao seu bel prazer. Não são, semelhante ao nosso planeta, prisão, que não temos condições, por meritocracia ainda não construídas, de a escolha nossa já encarnarmos em outros orbes. Como assim teve a oportunidade Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Não tem essa história que nós conhecemos os espíritas? Que seria a mensageira direta de Maria de Nazaré, assim disse, que Maria afirmou que ele, Bezerra, poderia encarnar. Bezerra desencarnou no mês de abril de ano de 1900, praticamente no final do século XIX. E já pode, por meio dos seus méritos construídos, moral e intelectual, encarnar em qualquer orbe desse sistema solar e, quem sabe, até mesmo fora. Deixou ainda essa possibilidade a Bezerra de Menezes. Quanta luz Bezerra distribuiu até hoje as nossas consciências e continua distribuindo neste mundo espiritual. Também gosto, queridos irmãos e irmãs, como esse horário passa rápido demais. Alguém pode, por gentileza, desligar esse relógio? Passa rápido demais. Às vezes eu penso, nossa, mas será que eu vou ter conteúdo junto com os amigos espirituais em tanto tempo, meia hora? E eu vejo que meia hora não é nada, falta apenas 7 minutos para terminarmos esse nosso bate-papo fraterno. Mas enfim, voltemos. Nas temáticas que eu trabalho, queridos irmãos e irmãs, eu gosto sempre de atrelar obras que estão não só na codificação, mas também nas obras complementares. Lembram que eu disse que eu estou trabalhando como carro-chefe o Evangelho segundo o Espiritismo, mas gosto de trazer sempre algo da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, aquela que em sua primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857. Assim, lá no capítulo 3, intitulado Caridade e Amor ao Próximo, o nobre codificador Allan Kardec faz o seguinte questionamento na questão de número 886, a falange do Espírito da Verdade, dizendo: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia o meigo Rabi da Galileia?
Respondem eles, lógico, benevolência para com todos os seres em experiência evolutiva, como também indulgência para com as imperfeições nossas e dos nossos sentimentos. É lógico, estamos caminhando, buscando a nossa evolução, acertando e errando em momentos diferentes. E lógico, perdão das ofensas. Primeiro, o auto-perdão, reconhecendo-nos muito a quem ainda sempre tendo a certeza que tem que ser de baixo para cima, de dentro para fora, em benefício do universo, de oportunidade de crescermos. E lógico, e consequentemente assim, tendo essa consciência de que haveremos de errar, mas também acertar, perdoemos aqueles que desceriam algo em nosso prejuízo. É a grande consciência que devemos construir agora a convite dessa questão e respectiva resposta de número 886. E assim devemos nos questionar quais frutos nós, os encarnados, estamos gerando. Me lembrei agora de André Luiz, aquele que tanto trabalhou com Chico Xavier nas primeiras décadas do século XX. Certa vez ele disse que para cada encarnado tem no mínimo 10 irmãos espirituais que só nos observando os nossos pensamentos, os nossos atos ou não atos. Vindo em conta desse questionamento, desse ponto de interrogação. Quais são os frutos que nós estamos gerando, colocando em prática e reverberando nas duas dimensões, como seres que estão esforçando-se para serem melhores a cada dia, a cada minuto de nossas vidas. Estamos acumulando tesouros em nossos corações? Quais nós já estamos buscando construir? Estamos sendo corretos e justos para todas as atividades que estejamos interagindo para com os nossos semelhantes? E, enfim, estamos no caminho do bem maior, a qual Mengo Rabi da Galileia, há pouco mais de 2000 anos, assim traçou-nos como meta para que sejamos felizes de forma mais séria, não estacionando em nossas reencarnações. Foram pontos de interrogações que eu deixo a cada um de nós, incluindo-me, todos nós sem exceção, nas duas dimensões da vida. Assim atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornam sinônimas. Algumas ocorrem mesmo, concretizam-se, e as que não ocorrem, está tudo certo. Ninguém sabe qual é a vontade de Deus. E quem disse que Deus tem uma vontade já formada? Ele pode moldar sua vontade e sua ação em qualquer canto deste universo ao seu bel prazer. É essa luz, algo que não conseguimos definir como Deus, ainda a fonte criadora. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação sim mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Em outras palavras, buscando auxiliar-nos, porque eles já passaram por momentos turbulentos como nós estamos passando e poderão ainda passar nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Colocam-se no nosso lugar. Lembra o que disse Jesus? Faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, aonde quer que estejais, e em qual dimensão existencial, a material ou a espiritual. Mas voltemos então em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai ainda nos afirmar: um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições, por meio do seu bem agir, ser útil aonde quer que esteja. Houve profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Em um encontro desse bate-papo, dessa intuição que nós estamos recebendo e buscando materializar até o prezado momento. Existe uma obra, queridos irmãos e irmãs, intitulada Plantão de Respostas. Ela foi publicada lá naquele programa e TV Extintos Pinga Fogo da extinta TV Tupi, junto a Chico Xavier e o seu mentor Emmanuel. Tem no YouTube os dois programas, caso queiram assistir. E dentro desta obra, dentre tantas outras informações, Emmanuel vem nos afirmar que a Terra tornar-se-á um mundo de regeneração no ano de 2057. Poderíamos nos questionar, mas por que Emmanuel foi tão específico no ano de 2057? Lembram que eu disse que a primeira obra O Livro dos Espíritos da Codificação Kardeciana foi publicada no ano de 1857? 1857 com 2057, comemoração de 200 anos
do Consolador prometido, da terceira revelação daquilo que o médico Rabi da Galileia disse que rogaria ao Pai que aqui materializasse, e assim não foi, materializou-se no nosso orbe. Mas digamos que um pouquinho antes, ou até mesmo um pouquinho após essa data, sim, a Terra caminha para frente. Então, é um momento ímpar de nós estamos buscando sermos pessoas melhores com essa previsão de Emmanuel. E olha a evolução de Emmanuel nessas aproximadas 500 obras de Chico já publicadas. Só por meio de Emmanuel é cerca de 200 e poucas. Já fiz essa separação. Então, o espírito de escola sabe o que fala. Divisa tempos futuros por meio de programações a qual os diretrizes planetárias estão aqui empreendendo a este orbe junto a outros cristos planetários do nosso sistema solar. Vê Mateus agora, lá no Evangelho de Jesus, capítulo 7, item 19, dizer-nos: toda árvore que não dá bons frutos há de ser orlada e lançada no fogo. Vem ao encontro do que eu disse anteriormente. Ser lançado ao fogo é apenas então somente não ter a oportunidade, temporariamente falando, de continuar evoluindo neste orbe, ser realocado, recambiado a outros por meio da nossa condição psíquica, energética construída até um determinado momento. Mais uma prova de que Deus não castiga qualquer uma das suas criaturas, desde o princípio inteligente lá no reino mineral, até nós que estamos no reino luminal. Mas nós podemos nos castigar pela invigilância, por não orar e vigiar, e por não empreendermos a reforma íntima tão imprescindível nesse momento crucial da humanidade. E aqui tem uma foto dessas obras que eu citei aos irmãos para respectivo estudo atrelado a este capítulo 21, itens 1 a 4 que estamos trabalhando. E lógico, façamos valer a pena e sejamos bem-aventurados neste momento de transição planetária e sejamos faróis a iluminar o mundo pelo nosso bem agir, pela nossa transformação individual. Convido-vos também para que estudem uma quadrilogia intitulada Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá desde o século XX, passando pelo século XXI. Em sua última obra foi no ano de 2021, no momento de pandemia, a quarta e última obra, No Rumo do Mundo de Regeneração. Fica o convite, basta que pesquisem ou peçam uma orientação para um trabalhador aqui da casa. Podem, inclusive, adquirir em sebos virtuais ou até mesmo em sites da internet. Basta colocar Coleção Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco. Quantas informações transcendentes tem a respeito da movimentação de seres que de fora deste sistema solar estão aqui aportando por meio da reencarnação desde a década de 70. Lembram que Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos até o final dos tempos e Ele estaria conosco? Ah, está. Mas muitas coisas Ele não pode revelar, diretamente falando, mas indiretamente. Convido-vos à leitura dessa quadrilogia, dessas 4 obras, repito, intitulada Transição Planetária. E será que Joana de Ângeles também, aquela que trabalhou muito, aquela irmã freira com Divaldo Pereira Franco, pode algo nos agregar acerca deste tema de transição planetária? Lógico, é um pouquinho após aí, este ano, no ano de 2023, ela vem trazer uma obra intitulada Mundo Regenerado, que vem no encontro dessa quadrilogia. Também deixo-vos para que futuramente possam estudar e deliciarem-se com as benesses dos bem-aventurados que estejam construindo alicerces para que, pela meritocracia suas individuais, voltem normalmente, consequentemente, para a reencarnação neste orbe daqui a algumas décadas ou séculos, porque construiu alicerces sólidos para tanto. Não é o mundo que há de fazer por nós, e sim apenas e tão somente nós mesmos, de baixo para cima e de dentro para fora, ser-nos alícito mantermos consciencialmente os mesmos a cada dia que passa, queridos irmãos e irmãs. Não assim pensemos, tampouco hajamos. Reconstruamos a cada dia que passa de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, na melhor das hipóteses que possamos aqui empreender. E sim, continuaria o material, mas o tempo se faz sério, então vou convidar os queridos irmãos e irmãs, quem sabe na próxima oportunidade tenhamos aí, de uma forma mais concisa, mais resumida, outras temáticas, para que mais amplitude e expansão de consciência aqui desenvolvamos e as coloquemos em prática em nosso dia a dia. Então deixe-vos assim, nessa finalização dessa primeira etapa do nosso bate-papo fraterno, convidando
luz para os que se sintam à vontade de fecharem os seus olhos, que façamos as vibrações finais. E lógico, a vibração prioritária é a gratidão de estarmos reencarnados. Enquanto o dobro de seres espirituais gostariam de estar no nosso lugar, cá estamos. E o que cabe a nós fazermos para valer a pena esses esforços de aqui termos reencarnados nesse momento agudo, mas ímpar da humanidade? E, consequentemente, a Deus, a fonte criadora, agradecemos, a cúpula espiritual do plantio do amor aqui no bairro Baronesa, na cidade de Osasco, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, como também a meiga Rosa Mística de Nazaré Maria, a mãe de todas as mães, não só deste orbe, mas de todo o nosso sistema solar, com certeza absoluta, dizendo a nós mesmos: esforçar-me-ei a cada vez que aqui eu venha ao plantio de amor, para que ao sair desta casa eu torne-me uma pessoa melhor, o raio de luz que deva transformar o mundo pelo meu bem agir, pelos meus bons exemplos que eu deva empregar. Não importa o que o mundo esteja distribuindo aos seres em experiência evolutiva neste orbe, importa sim o que eu estou fazendo para ser o construtor, o artífice da construção da nova terra, do mundo de regeneração. Então, assim, deixe-vos o meu abraço fraterno, a minha gratidão em aqui estar pela primeira vez, já aguardando um próximo retorno que há de acontecer, logicamente, ainda neste ano de 2026, e desejo-vos um ótimo atendimento na sequência com as reenergizações ectoplásmicas, em junção com as energias dos trabalhadores encarnados e com as da cúpula espiritual desta casa, enfermeiros, médicos e socorristas, e que todas essas reenergizações tornar-nos-ão-se melhores, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir onde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de noite a cada um de nós. Que assim seja.